Oi, eu sou a Lídia Omar, eu tenho 57 anos e sou mãe do Felipe, do Caio e da Rafa e esposa do André. Tá? Eu sou também, estou hoje como vice-presidente da Abdim Viver Bem Sem Limites e sou do Conselho Fiscal da Aliança Distrofia Brasil. Bom, a minha história começou basicamente em 92. O Felipe nasceu em 85, que é o Felipe que tinha distrofia muscular do Duchenne. Ele nasceu em 1985, mas a gente só foi saber mesmo que ele tinha em 92. Por quê? Naquela época era muito difícil os médicos conhecerem a patologia. Então passamos de médico para médico. O Felipe, além da distrofia, ele era albino, então a gente tinha essa questão da pele, do albinismo, e também o Duchenne, que só foi descoberto mesmo em 92. Então nós passamos por vários profissionais, mas ninguém conseguiu identificar. Até que em 92 nós fomos encaminhados para uma neurologista, ela desconfiou que o Felipe tinha a distrofia e nos encaminhou para o Genoma na USP. Foi lá que ele fez o exame. Bom, os primeiros sinais e sintomas é basicamente as quedas. Não, vamos um pouquinho antes. O Felipe demorou para engatinhar, ele demorou para andar, tá? Com 1 ano ele ainda não andava sem o apoio, tá? Mas o que nos levou a procurar médico foi a questão cair. Então, como ele caía muito, as pessoas achavam, os médicos achavam que era questão do pé chato. Então, nos encaminhou para ortopedista e eles colocaram aquelas botas super pesadas, que isso acho que dificultou mais ainda o caminhar do Felipe e ele passou a cair mais. Então, nessa jornada, nós começamos a fazer outros exames, como eletroneuromiografia, sabe? Todos aqueles exames que poderiam chegar a um diagnóstico. Mas o diagnóstico mesmo só veio com a biópsia muscular, tá? E depois no genoma, que ela foi avaliar, no genoma foi avaliar a família, né? Naquela época, não avaliava ainda toda a família, basicamente os meninos. Então, o Felipe foi avaliado e o Caio também. Receber o diagnóstico é uma situação complicada, porque eles colocam uma data de vida, né? Como se a pessoa tivesse uma data de validade. Olha, o teu filho vai viver só até 15 anos. Né? Mas eu sou uma pessoa, não é que eu sou fria, eu sou uma pessoa muito realista. Eu meio que absorvi aquilo e esqueci também, né? Você começa a procurar os meios para fazer os tratamentos, que eu dei muita sorte. Como eu fiz o exame do Felipe na USP em 92, logo em seguida eles já me encaminharam para a extinta Abdim, que era a associação na época. E lá o Felipe começou os tratamentos esses que eram só a base de fisioterapia, não tinha nenhum medicamento. Então, eu esqueci isso, só fui retomar essa coisa do Felipe morrer quando ele teve a primeira internação mais grave por conta de uma pneumonia. Mas aí o Felipe já estava com quase 15 anos quando ele teve essa internação, ele teve um período mais longo numa internação, né? E aí veio aquilo, não, teu filho, 15 anos, chegou o momento, né? Mas graças a Deus não foi naquele momento, só que aí começou a ter as complicações com 15 anos. Com 15 anos, então, o médico chegou e falou assim, olha, eu acho que você já deve procurar um cardiologista. Mas aonde achar um cardiologista que entendesse de distrofia muscular? Não tinha. Mesmo assim, eu levei ele ao cardiologista. Né? E ele falou, não, ele tem uma pequena alteração, mas nada que vai fazer com que ele tenha problemas. Não passou medicação, não passou nada. E a gente seguiu em frente só fazendo as fisioterapias. Eu digo que o Felipe viveu por quase 34 anos por conta disso. Ele estava dentro de uma associação onde esses profissionais estudavam para entender melhor como era a distrofia, tá? E isso fez com que eles aprendessem e o Felipe passou a viver bem. Não tem cura, mas ele vivia bem, tá? Ele era
cada intercorrência que tinha, os profissionais daquela associação entrava logo com o medicamento correto, você não ficava passando de um hospital para o outro. Então era muito mais tranquilo para nós como mães ter esse apoio da associação. Eu digo que para as mães novas que chegam hoje com diagnóstico, que a melhor coisa que elas têm que fazer no momento do diagnóstico é procurar um apoio com associação de pais, com associações mesmo, porque ali ela vai aprender o curso da doença, tá? E entender melhor como essa doença vai agir e poder ajudar o próprio filho, tá? Porque foi isso que aconteceu comigo. Eu entrar logo em seguida do diagnóstico na Abidin fez com que eu entendesse melhor a doença e procurasse melhorar a vida dele num todo. O Felipe, a princípio, ele estudou, tá? Só que como ele tinha outras dificuldades por conta, não da distrofia, mas por conta do albinismo, ele tinha um nistagmo que impossibilitava dele enxergar longe, então ele precisava do apoio de uma lupa, e no decorrer da distrofia ele foi perdendo os movimentos da parte superior dos braços, então ele pediu, eu não quero mais estudar, mas o Felipe fez tudo o que ele queria, tá? Ele estudou, aí ele veio para dentro de casa. Então ali eu fiz de tudo para comprar um computador, para que ele tivesse acesso, era internet discada, mas tudo aquilo fez com que ele se informasse. Inclusive, quando eu tinha alguma dificuldade em mexer com o computador, quem me ensinava era o Felipe. A vida do Felipe foi dentro dessa casa, basicamente, não dessa casa, mas foi dentro de casa. Fazíamos os nossos passeios, mas como eu trabalhava, o passeio se limitava a finais de semana. Quem levava o Felipe para as fisioterapias, inclusive, era a minha mãe, né, que eu tive um super apoio familiar. Isso eu gosto sempre de falar, que se não fosse a minha mãe, acho que eu não teria trilhado essa luta tão bem, porque ela me apoiou enquanto ela pôde, enquanto ela viveu. Então, como foi? O Felipe, dentro de todas as possibilidades, ele correu, ele jogou bola, ele brincou, mas a maior coisa que ele gostava era jogar, né? Como ele não podia jogar a bola, ele jogava o videogame. Então, para ele, quando ele perdeu o movimento da mão, o mexer no controle, aquilo deixou ele um pouquinho mais triste. Mas logo ele inventava, o pessoal da terapia ocupacional inventava alguma coisa que ele pudesse usar o jogo, jogar de uma outra forma. Eles criavam um mecanismo para isso. As festas, quando eles não podia mais sair, a festa vinha para dentro da minha casa, então todos os natais era aqui, todos os dias das mães era aqui, Páscoa. Então os meus irmãos faziam com que o Felipe não sentisse falta do mundo externo, apesar dele ir quando podia, né? A gente passeava, mas quando a vida adulta, quando as dores ficaram mais intensas, as escolioses aumentaram, sentaram no banco de um carro, já se tornava mais difícil, aí ele desistiu. Não é que ele desistiu, ele não queria mais ir para a rua, então a rua veio para dentro de casa, os amigos vinham visitar. Então, a diversão do Felipe era ver o esporte nessa televisão. Por isso que a televisão é maior do que a sala, porque ele sentava na frente da televisão para ver tudo o que ele queria. A gente fazia o possível para ele ter os canais que eles gostavam, né? Então eram os canais de esporte, era o canal de filme, então a gente vivia aqui dentro. Ele assistia a qualquer esporte. O Felipe, ele gostava do tênis, ele gostava das corridas, era um apaixonado pelo Senna, então qualquer esporte ele via e gostava de ver para poder conversar com as pessoas, né? Porque ele gostava muito de conversar. Então, quando ele chegava na terapia, ou na fisiorrespiratória, ou na terapia ocupacional, ele queria ter assunto. Na fisiorrespiratória, por exemplo, ele tinha uma fisioterapeuta que jogava tênis. Então, ele queria assistir o tênis para poder ter assunto para conversar com ela, tá?
Com o terapeuta ocupacional, hoje a gente tem amizade, porque ele é voluntário na associação, ele fala assim, aquele loiro, ele chegava lá contando todos os resultados de todos os times, então eu não gosto de futebol, mas eu tinha que assistir para poder ter o assunto com ele. E ele era um apaixonado pelo futebol. Bom, o que me faz continuar, primeiro porque o meu filho era muito parceiro. Nós gravamos aqui nessa sala mesmo muitos vídeos pedindo apoio para a Abidin. Então ele acreditava também nisso, né? E me faz estar perto do Felipe. Eu sinto constantemente a presença dele me apoiando nisso, né? Olha, meninos e pais. Tá? Não se preocupe no momento com o diagnóstico. Na hora que você recebe o diagnóstico é uma coisa pesada. É triste você saber que você está tendo um filho, que você sonhou coisas boas para aqueles filhos, que ele iria casar, ter filhos, se formar. Mas eu acho que a vida você tem que deixá-la fluir. Na fase de adolescente, eu conheço muitos adolescentes que vão para a rua, que viajam, nossa, que praticam esporte. Nossa, nós estamos com um paciente da Abidin que ele foi para Portugal jogar bocha, ele veio com medalha. Então aí você consegue visualizar que apesar da distrofia ser uma doença progressiva, você vê que você pode conviver com ela. Se você tiver um tratamento, um acompanhamento adequado, você pode ser um jornalista, você pode ser um atleta, tá? Você pode ser ator, você pode fazer tudo. Né? Só precisamos que realmente essas pessoas tenham o tratamento adequado. E o tratamento consiste em ter um acompanhamento médico mais de perto, em ter o profissional das fisioterapia, em ter uma fono, um psicólogo, para que naquele momento de transição da cadeira, naquele momento de transição do parar de andar, de não conseguir comer sozinho, de não conseguir ir no banheiro sozinho. Tudo são transições que quando você tem o psicólogo do lado, acompanhando a família, acompanhando a pessoa com distrofia, fica mais fácil de lidar com isso. Eu não tive psicólogo, a psicóloga do Felipe era eu. Mas foram poucas as vezes que eu vi meu filho chorando, muito pouco. E mesmo quando ele estava dentro de uma UTI, o André, ele fazia o Felipe rir dentro da UTI. Então essa coisa da família estar perto, eu sei que para algumas famílias é até difícil, porque os pais abandonam, aí ela tem que lutar sozinha, mas eu fui uma pessoa muito privilegiada, né? Porque o Felipe não teve essa solidão. O pai era mais ausente. Tá? Eu acho que ele sofreu maior o impacto da descoberta da distrofia. Então ele não era tão presente na vida do Felipe. Mas o André, que é o meu atual marido, os meus irmãos, os meus cunhados, eles sempre fizeram tudo para que o Felipe tivesse o melhor da vida.